Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. Vamos evoluindo aí na questão de condomínios, que eu gosto muito, síndico, sou apaixonado, administradora e etc e tal. Falando de várias nuances de condomínio, uma delas que é a fundamental, o jurídico. E para falar disso, a gente vai ter um papo fluido. Eu estou com um grande amigo, Tiago Natália. Doutor Tiago Natália, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, um prazer estar aqui. Já venho acompanhando também seu programa. Muito obrigado. Vejo aí seus diversos convidados. Quando soube aí acerca do convite, fiquei até um pouco constrangido, porque só vejo gente da alta vindo aqui. Eu falei, ó, agora vai ser difícil aí manter o padrão, mas estamos aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho, que vem trazendo muita informação aí no mercado condominial. Muito obrigado. E eu acho que é uma tendência, né? Ter conteúdo. Exatamente. O conteúdo, vamos dizer assim, hoje em dia ele é absolutamente importante para todas as pessoas que estão trabalhando no segmento condominial. O podcast hoje em dia, e o seu é um exemplo disso, e nós começarmos a pegar de programa a programa, isso é um verdadeiro curso. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho ele traz aí, vamos dizer assim, muito conteúdo para que todos nós possamos consumir, né? E isso é muito legal, porque o que que o condomínio precisa? De parceiros. Ele precisa de apoio. E o jurídico, como é que ele entra dentro dessa questão no condomínio? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Muitas das pessoas falam assim sobre a ideia de um jurídico, de existir um tripé, né? Que é a ideia de um síndico, de uma administradora, de um jurídico. Hoje nós temos diversas outras profissões que são auxiliares aí da vida do síndico e sem dúvida nenhuma se faz necessário. Mas eu acredito que, vamos dizer assim, o jurídico ele tem encontrado seu espaço no mercado. Eu digo, cada vez mais a gente tem percebido a necessidade do síndico ter a proximidade com o departamento jurídico, porque as questões, elas, vamos dizer assim, elas giram e elas terminam, acabam numa questão de conflito, numa De questão de conflito, é. problema, e cada vez mais a gente tem percebido a necessidade do síndico ter o respaldo nas suas atitudes. E veja só, quando a gente lida com alguma questão relacionada a qualquer outra área, seja uma área de engenharia, alguma outra área, o síndico que cobram dele é se ele contratou o profissional para poder fazer. E quando a gente lida na parte jurídica, quando a gente fala dos diversos contratos existentes no condomínio, como por exemplo um contrato de pintura, que muitas das vezes tem um valor muito elevado, o fato e o problema de dar errado isso gera já a sensação no condomínio de saber o seguinte: mas esse contrato ele foi analisado por algum departamento É jurídico? isso. Então perceba que ao mesmo tempo que o síndico muitas das vezes ele pode ser ali criticado por contratar, porque em tudo envolve um gasto, e a gente sabe que do ponto de vista desse lado gera um custo, que na verdade é um investimento, mas a não contratação também gera crítica. Ou seja, se ele contrata, a pessoa reclama. Se ele não contrata, depois ele paga porque não contratou. E o não contratar também tem aquela questão da. Porque tem situações legais, com prazos, contratos que são recorrentes e importantes dentro de um cenário de Uhum. condomínio. E aí eu vou muito na tua fala. Quando eu entro numa proposta, a primeira coisa que eu falo para o síndico, pega minha minuta e envia para o jurídico. Porque eu quero que ter essa validação, vamos dizer Uhum. assim. Isso me dá uma credibilidade também no conceito de atendimento, né? Não, sem dúvida nenhuma, e ainda mais para o próprio condomínio. Porque quando a gente fala de responsabilidade civil do síndico, às vezes a gente fica com essa É, palavra responsabilidade. se joga, Tudo justamente, gera, vamos dizer assim, parece que é uma palavra meio nebulosa. nebulosa. Mas na verdade, responsabilidade, eu costumo dizer nos cursos, significa tão somente dizer o seguinte: o síndico tem algumas obrigações, e quando ele não cumpre essas obrigações, quando ele negligencia alguma obrigação, gera dali um prejuízo, e esse prejuízo é a responsabilidade que ele vai ter que arcar. Então veja só, quando a gente contrata um escritório de advocacia, é o síndico se resguardando de uma responsabilidade, porque sem a contratação, e se nós estivermos diante de um contrato leonino, um contrato que Hum, traz prejuízo ao condomínio, ele será cobrado porque ele não levou ao profissional. Então, somente o levar ao profissional já é um grande já negócio. faz com que tire responsabilidade. Porque no dia de amanhã, Duque, o síndico vai falar o seguinte: eu não sou advogado. Nós sabemos que a profissão de síndico ela é multidisciplinar,
mas ao mesmo tempo ela não depende de uma profundidade nos assuntos. Ela depende do quê? De ter um conhecimento geral e contratar o profissional na hora certa. A falta da contratação é que vai gerar responsabilidade. Como se fosse, por exemplo, a falta da contratação da empresa que cuida da manutenção do elevador. Ponto. Aconteceu o acidente, a primeira pergunta é: tem o contrato de manutenção? Não tem? Responsabilidade do síndico. Diante de um contrato, às vezes muito elevado, de cláusulas, diversas cláusulas leoninas, a pergunta que se faz é: contratou um advogado para ler o contrato? É a Não. primeira coisa. Então você assume. Porque como pode você assinou aquilo que você não tem conhecimento? Você trabalhou com cláusulas das quais você não tem habilidade para isso. Então, sem dúvida nenhuma, a contratação, e voltando naquela sua pergunta inicial, de onde nascem essas demandas? Elas nascem do contrato. Elas nascem no momento até mesmo de aplicação de uma multa, de uma advertência, porque hoje, se o síndico aplica de forma incorreta, ele também está passível o próprio condomínio de uma ação de anulação, de uma questão de uma reparação no processo, e tudo depois vira contra o próprio síndico. Então a contratação ela se faz absolutamente E a gente necessária. fala também do seguro, né? Exatamente. Porque o seguro, a primeira situação que ele vai pedir é: ok, aconteceu o sinistro e eu quero tudo que está contratado lá no condomínio para ressarcir, sei lá, enfim. Exatamente. E aí você fala da questão da responsabilidade do síndico, vamos dizer assim, o seguro de responsabilidade, né? Aí É, também o seguro de responsabilidade civil. exatamente. Vamos dizer assim, do ponto de vista de uma segurança, sem dúvida nenhuma, a contratação ela faz jus, faz frente a isso. Mas eu acredito, vamos dizer assim, que cada vez mais a gente tem percebido, vamos dizer assim, muita consciência por parte do síndico e muitas das vezes por parte dos condôminos mesmo, a questão da necessidade de uma advocacia próxima, Tá. de uma advocacia que ela possa não ser igual aquele advogado antigo que muitas das vezes ele era o problema da situação, mas hoje cada vez mais a gente tem observado que o advogado que ele vem como uma solução de resolução dos conflitos. Ele tem que ser aquele advogado que ele traz a pacificação. E muitas das vezes a gente é contratado até mesmo para poder fazer a advocacia, a representação da oposição. Sim. E quando a gente vai pela oposição, às vezes as pessoas, quando nos contratam, elas pensam que vamos dizer assim, não, você tem que ir lá e você tem que brigar. Eu falo, não, muito pelo contrário. Quem vai ficar aqui é você depois. A gente tem que ir lá com serenidade, com bastante luz e clareza e mostrar os pontos dos quais você tem razão, mas sair dali deixando paz e E não para ele seguir discórdia. uma vida Exa- mais tranquila, teoricamente. Exatamente, porque nós tínhamos muitos os casos em que você Isso é contratava o verdade, você está advogado falando, e o né? advogado era como se fosse assim, o cão de briga da É, Assembleia. é. E isso não traz benefício algum. Não, Eu já tive casos em que nós fomos contratados pela oposição tá. e a forma como nós atuamos gerou, vamos dizer assim, um certo, vamos dizer assim, carinho e apreço Uma empatia dentro e do. uma empatia da situação, ao ponto em que o próprio síndico, vendo a forma como a gente defendeu o condômino, que naquele momento era oposição, posteriormente ele conversou com o próprio condômino e falou: Ó, eu gostei do advogado que você trouxe, porque eu pensei que nós fôssemos aqui, vamos dizer assim, que ele fosse para cima da gente com tudo. E muitas das vezes ele veio aqui, ele trouxe pontos, ele trouxe situações Clareza, né? buscando convencimento, buscando ali luz jurídica sobre o assunto, do qual eu me senti, vamos dizer assim, tão respaldado e senti que a proteção que você tem é a proteção que nós precisamos ter Nossa, aqui. que bacana. E aí, vamos dizer assim, depois de conversado com o nosso cliente, o próprio cliente falou: Ó, agora eu acho que é uma porta de um caminho que eu acho que você tem que trabalhar lá junto com a gente mesmo e ajudar, não só eu agora, Ajudar ajudar o a coletividade. coletividade. Então, E isso é legal que você está falando, porque traz bem a verdade. Ah, eu tenho um advogado que vai. Não, peraí. Ele é um pacificador, um mediador, dentro da clareza da informação. exatamente. Síndico orgânico versus o profissional. É, Ele entende o jurídico dessa forma também? vamos dizer assim, eu percebo que sim. Na verdade, vamos dizer assim, muitas das vezes o síndico orgânico, ele tem ali, vamos dizer assim, não uma questão de insegurança necessariamente, mas muitas das vezes por ele não estar ali no dia a dia fazendo a prática dos atos, muitas das vezes ele acaba dependendo até mais do próprio profissional, Hum. que acaba não só ajudando ele na parte jurídica, mas acaba, vamos dizer assim, resguardando ele em outras questões também. Já o síndico profissional,
ele tem como regra a ideia da contratação, mas muitas das vezes ele tem aquela habilidade do dia a dia, da qual ele vai vendo através das experiências e assim por diante. Os dois casos eu tenho percebido, pelo menos em São Paulo, e a gente viaja muito para fora de São Paulo também, a gente vê que Tá. não é uma realidade em outros estados, mas que São Paulo é bem adiantado nessa questão da ideia da contratação. O que eu sempre resguardo, ou melhor, o que eu sempre destaco é o seguinte: às vezes ainda a gente tem muitos que fazem a contratação quando o problema já aconteceu. E a gente sempre destaca a importância de você fazer a contratação de forma preventiva. E isso É, muda em absoluto. total. Muda no momento da assinatura de um contrato. Pegar um contrato que já foi assinado para depois tentar corrigir um problema, às vezes de uma má prestação de serviço, às vezes de uma cláusula que ficou faltando relacionada a uma saída pacífica, uma saída baseada num justo motivo, pegar isso tudo antes é muito melhor. Agora, depois que a gente vem para solucionar um problema e um conflito já existente, a gente tem que se basear com normas e cláusulas contratuais. A gente sabe que as cláusulas contratuais, elas fazem lei entre as partes. Então, muitas das vezes, um contrato mal escrito, do qual você depois pega para tentar solucionar, os riscos já são muito maiores. E aí, realmente, essa situação ela acaba ficando um pouco mais difícil para o condomínio. Mas eu percebo, assim, que, de modo geral, tanto o síndico, seja o orgânico quanto o profissional, ele tem, vamos dizer assim, cada vez mais entendido a necessidade da contratação e da participação do advogado. Você está falando uma coisa interessante. Há um tempo atrás, um condomínio me chamou, um síndico me chamou e falou: eu tô com um problema de portaria remota. Perfeito. Aí ele assim, pô, tá, eu tô tentando. Só que ele contratou e as cláusulas do contrato daquela empresa na época se davam e seguravam ele por 3 anos. Então, quer dizer, ele teve que amargar que ele queria até trocar. Uhum. Mas quando. Aí eu falei, então tudo bem, vamos entender aqui para o que a gente consegue fazer. Quando eu peguei o contrato, eu falei, não, mas você não vai poder rescindir. Como assim? Aí passei para um jurídico, falou, ó, ele vai ter que ficar até o final. É, perceba, Isso acontece. exatamente. E isso, vamos dizer, é uma cláusula básica de análise de contrato dentro do escritório, que envolve o quê? O A tempo de questão do permanência. tempo de permanência. E veja, eu não tenho problema se o síndico entender por bem a necessidade da permanência, porque às vezes há uma crítica tão somente pela permanência, mas eu também não sei qual foi o custo-benefício que o condomínio teve. Às Para vezes é um ficar. grande investimento no começo, É, é muito comum empresas em implantação, empresas que trabalham com câmeras, elas fazem um investimento grande é. ali e justifica ter o prazo. Mas o nosso papel, às vezes, para aquele síndico que não está atento a isso, é sempre destacar por que a questão do prazo. Atenção ao prazo. E outra, mais do que isso, não é somente atenção ao prazo, é atenção à cláusula que gera a multa na necessidade. Necessidade de Atenção, romper esse contrato. exatamente, atenção às cláusulas que são tem que ser claras acerca da rescisão por justo motivo. E veja que não para só aí, Duque, a gente tem vários outros desdobramentos, a gente tem a questão da renovação automática É, por igual período, justamente. que gera ali uma sensação de que sempre existe uma fidelidade. Então, algumas cláusulas das quais você faz algum destaque, você trabalha alguma questão de modificação, ela já ajuda e muito o condomínio. Quando a gente lida com questões, cláusulas assim, o que a gente busca são o quê? Cláusulas por contrato por um prazo indeterminado, cláusulas claras voltadas aos motivos de rescisão. Então, por exemplo, no caso de uma portaria, quais são os casos e as hipóteses em que pode gerar uma rescisão? Diante, exemplo, de a falta de atendimento, o tempo de A atendimento, ou resposta. eventualmente as advertências que podem gerar uma multa. Veja só, eu estou com um caso em um condomínio em Suzano, olha só a gravidade disso. Uma empresa de seguro, uma empresa de facilities que Tá. trabalhou lá durante bastante tempo, e ela tinha uma cláusula contratual que dizia que antes de ter a rescisão, dependia de ter uma notificação. Essa notificação tinha que dar um prazo para a solução do problema e Sim. somente após a reincidência, ou seja, a não solução desse problema, caberia uma rescisão. 7 anos atrás, mais ou menos, uma síndica resolveu. 6 anos atrás, uma síndica resolveu fazer uma rescisão e ela entendeu que naquele caso era um caso grave, era justo motivo, etc, etc. Passado, e era uma questão, olha só o detalhe, e envolvia uma questão que envolvia tributos, algo que é Tá. grave. Sim. O que que aconteceu? Ela fez a rescisão,
E por envolver uma questão de tributos, olha a expertise, entre aspas, da empresa. Ela esperou passar o período de 5 anos, que seria os problemas de prescrição daquelas questões relacionadas a tributos não recolhidos, ou seja, ela esperou com paciência passar 5 anos para que ela não viesse a mais ter responsabilidade perante órgãos públicos, Ok. e posteriormente a 5 anos ela distribuiu uma ação contra o condomínio, R$ 700 mil, que era questões relacionadas às multas, com um simples pedido, dizendo o seguinte: tive um contrato injustamente Cancelado. cancelado, rescindido, sem cumprir a cláusula número tal, que Que era, prevê que é, que tem que ter uma notificação anterior para que eu solucione o problema. olha o detalhe. No detalhe. E aí nós estávamos brigando lá por uma questão que envolvia prescrição, se Sim, nós sim. trabalhávamos com 5 anos e assim por diante. Já existe entendimento nesse caso que quando envolve uma questão contratual, o tempo de prescrição ele pode chegar até 10 anos. Tá, E quando nós fomos conversar com a síndica, que era uma síndica que já tinha passado faz 2, 3 síndicos antes, tá. quando eu conversei com a síndica, ela falou: Ó, eu já estou há muito tempo fora do condomínio, não quero nem saber, não tem problema nenhum, etc. Aí eu mandei um e-mail para ela, depois eu liguei para ela e falei: Ó, você não entendeu o tamanho do problema. Se você não me apresentar esse documento, o condomínio vai perder uma ação de 700 mil. Só que o condomínio vai entrar com uma ação regressiva contra você, porque você está dando causa a isso. Ou melhor, você deu causa no No passado, porque passado. você não fez da forma correta. Aí ela meio que Aí ela, acordou. aí ela, Aí ela começou a procurar e-mails, um monte de coisa lá, mas é uma ação que muito provavelmente poderá ter vamos dizer assim, um desfecho prejudicial ao condomínio. você vê. Diante do quê? De uma questão que poderia ter sido resolvida numa análise contratual ou numa assessoria no momento da rescisão. É isso que eu falo. Às vezes a atitude autônoma, ou por uma. Você não vai na razão, você vai mais na emoção, isso é prejudicial demais. Porque se ela pega aquele documento, te entrega e Uhum. fala, olha, tô passando toda essa fase, eu quero rescindir. Você fala, ok. Então vamos entender essa cláusula, vamos aplicar Uhum. a devida A notificação, notificação. né? E ó, talvez não teria causado está causando todo esse Não, transtorno. essa virou a chave do processo é isso. Porque a falta da notificação, que era algo previsto no contrato. E o contrato faz lei entre as partes. Sim, Foi combinado nesse formato. sim. Então veja só, a gente fala aí da falta da advocacia no momento da contratação, e quando nós atendemos os nossos clientes nos condomínios, o que nós falamos ao síndico é o seguinte: não faça uma rescisão sem o apoio do advogado. Traga respaldo para você mesmo. Para que no Justamente. dia de amanhã, se acontecer algum problema, você possa dizer o seguinte: falar, ó, essa rescisão aqui passou por um profissional, passou por uma advocacia. E tem um parecer dele aqui. Exatamente, tem um parecer, e esse parecer ele pode muitas das vezes gerar algum tipo de risco, mas esse risco foi levado para a Assembleia. Nós estávamos diante, e pode acontecer também, diante de uma empresa da qual não tinha possibilidade de continuarmos, cuja, vamos dizer assim, continuidade era maior prejudicial do que a Do que própria própria. cláusula contratual. Justo. Então pode acontecer de nós termos rescisão, mas precisa de um caminho de segurança para que no dia de amanhã o síndico não seja, vamos dizer assim, a bola da vez, o culpado e a marca. Então, existem caminhos, e lá no escritório nós damos esse auxílio aos síndicos, até mesmo no momento da rescisão. Eu, por exemplo, lá no escritório, nós não emitimos nenhum documento que seja de rescisão se nós não olharmos o contrato. Sim, E já faço sempre uma consideração. Me passa não só os contratos, mas eventuais aditivos existentes. Por que que eu faço isso justamente. no pedido? Porque muitas das vezes me apresentam um contrato. Tá bom. Aí eu me baseio no contrato Mas o e aditivo é depois outro. aparece um aditivo. Aí cria-se aquela situação. Ah, mas o aditivo. Aí eu falo, o aditivo você não me passou. Ah, não, mas você tinha que me pedir o aditivo. Como se, vamos dizer assim, como se fosse necessário. Não, o aditivo é uma continuidade do contrato. Mas olha a importância de a gente observar o próprio aditivo. E aí fica uma dica, Duque. Nós temos casos de condomínios, e vamos dizer assim, acontece, infelizmente, vamos dizer assim, como todo ramo, e também na advocacia, nós temos advogados que não fazem da forma correta o seu trabalho, nós temos também síndicos, prestadores de serviço e assim por diante. Não foram poucas as vezes em que foi feita uma rescisão com base num contrato, e assim, num passe de mágica, surgiu um aditamento
do qual você fala assim, como que pode ter surgido algo dessa linha? Então, a orientação que a gente sempre dá, muitas das vezes, é a seguinte: quando está nesse relacionamento com a própria empresa e você assumiu um contrato do passado, não custa pedir para a própria empresa, fala assim, ó, me manda o contrato, para que no dia de amanhã, muitas das vezes naqueles conchavos que acontece também de síndicos que passaram pelo cargo, para que não apareça um documento que vai te prejudicar. Perceba, a gente tem que olhar para todos os lados e proteger tudo que é necessário. E você está falando é muito importante, porque quando eu tenho o contrato original, eu posso ter um aditivo específico, né? Sim. Vamos pensar lá, eu tive um incremento de câmeras, né? Então eu tenho um novo trabalho com novas datas e novo valor, eu gero um aditivo daquilo. Uhum. Mas ele não supera o que é o original, correto? Porque o original tem as cláusulas Exatamente, principais. ele é um Ele é complemento. um Ele é um complemento. complemento. E muitas das vezes esse complemento até tem uma cláusula lá no final, que os advogados costumam colocar, dizendo o seguinte: todas as cláusulas do contrato que não foram aqui modificadas, elas Modificadas, continuam em sua plena, vamos dizer assim, vigência, mesmo que assinado por um outro síndico. mesmo que assinado por um outro síndico. Esse é um outro ponto do qual a gente destaca. Às vezes a gente conversa com o síndico e fala, ah, mas Não esse fui eu que contrato não fui eu assinei. que assinei. Na verdade, vamos dizer assim, o síndico ele é o representante legal naquele momento, Justo. mas o contrato em si ele é com o condomínio. O condomínio, pessoa jurídica. Então, o fato de nós termos um contrato do qual foi assinado por um síndico anterior, em nada prejudica o contrato existente. E mais um detalhe também, muitas das vezes alguns síndicos têm aquela ideia de que, ah, não, o contrato, o prazo de fidelidade, o prazo de estabilidade, eles pode ser somente durante o tempo do meu mandato. Também isso não é uma regra. Eu posso fazer um contrato ultrapassando o limite do meu mandato enquanto síndico? Posso. Porque, na verdade, a gente não lida com o síndico em si, na verdade, é o condomínio. E é por esse motivo que a gente tem contratos aí, muitas vezes de 3, 4, 5 anos, e ele vai ter a sua plena validade. Mas quando eu entro em comodato, eu já me deparei, sabe no quê? O contrato original era 36 meses. Perfeito, Só que aí aconteceu, no segundo ano, uma revitalização do parque, do sistema. perfeito. E aí a empresa fala assim: não, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais 3 anos para frente. Então eu elimino o terceiro ano Sim. do primeiro Uhum. contrato e é, Estendo. estendo mais 3 anos. Entendi. Só que há uma confusão, porque você não tem uma cláusula bem escrita ali. Você concorda? Poxa, mas eu paguei dois, agora faltou um. Você suprimiu e joga 3 anos para Veja, frente. veja que tudo pode ficar muito claro a depender do que vai ser escrito. A depender do que vai ser escrito. Eu já peguei casos de contratos em que situações muito parecidas como essa, onde houve ali uma revitalização, ou melhor, vamos dizer assim, uma readequação sobre todos os materiais que estavam ali, mas que o prestador não quis perder o tempo que ele tinha anterior. Tá? E ele colocou no contrato de forma muito clara que seriam mais 3 anos, porém, a partir do momento do termo final do prazo anterior. Ah, então, mas aí tá bem escrito. E é isso que necessita, é É isso que isso. precisa estar muito claro. E perceba, essa advocacia, ela não é uma advocacia que ela só depende, vamos dizer assim, que somente o síndico depende dela. O prestador de serviço Com depende certeza. dela. Integralmente. E ele precisa também, exatamente para que nessas relações ele também não seja prejudicado. E muitas das vezes, quando nós, a partir do escritório, fizemos notificações para prestadores de serviço, o próprio prestador entrou em contato com a gente e falou: ó, assim, eu não esperava esse tipo de situação. Vocês me colocaram numa situação em que a forma como ficou parece que está prejudicial à nossa empresa, porque a gente agiu de boa fé no começo. E naquele momento eu disse a ele, eu falei, ó, eu represento os interesses do condomínio, até lamento o que você está falando, mas você também precisa de um bom escritório de advocacia. Porque muitas das vezes você está lidando com contratos caríssimos, investimentos De dos mais valor. altos possíveis. Normalmente, vamos dizer assim, a empresa tem. Quem não tem é o próprio É condomínio. o pro- E muitas das vezes eu sempre falo, né? O condomínio com uma estrutura gigantesca, às vezes com um condomínio de 300 unidades, com, vamos dizer assim, 1.000 pessoas morando no prédio, com uma ordinária, às vezes, de 500, 200, 300 mil, passando milhões durante um mandato.
E quem está dando a carteirada no síndico hoje em dia é o próprio condômino falando, você vai falar com o meu advogado. E aí Então, o síndico está lá assim, mas calma aí, quem é o meu advogado? quem é? Sem respaldo algum. É, Então, eu sempre digo, né? Tendo uma estrutura como essa, se faz necessário esse tipo de investimento. É exatamente para sua própria proteção. Não tenha dúvida disso. e aí buscar um jurídico, um advogado que conheça de condomínio. Exatamente. Porque não é, com todo respeito à classe, né? Maravilhosos advogados, mas não adianta. Não adianta você buscar um advogado que não vive o teor do condomínio. Então, às vezes, o prestador de serviço, o que ele peca? Ele não tem um jurídico próprio, Uhum. é um diferencial. Sempre eu falo, a minha empresa tem um jurídico próprio, um RH próprio, então eu vou tratar Uhum. de forma muito exclusiva. E busca às vezes, um escritório que não tem o viés de condomínio. Exatamente. Às vezes falta especialidade naquela área. Especialidade na palavra. E veja só, às vezes a especialidade do escritório não é nem a de condomínios. Às vezes você vai lá no escritório que ele é especializado em direito bancário e você pega um advogado Que não para tem nada a atuar no ver com condomínio. isso. É. Então, vamos dizer assim, isso, vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, é um erro, vamos dizer assim, claro, e ele vai trazer impacto na vida condominial. Ele vai trazer impacto porque quando nós estamos lidando com especialidade, lá no escritório, só a título de exemplo, Tá. nós temos lá 3 advogados que diariamente eles estão todo santo dia analisando contratos. Todos os dias passa mais ou menos pelo escritório por volta de 50 contratos de prestadores de serviços de condomínio. Todos os dias passa contrato, contrato, contrato. Temos que ter advogados especialistas em análise de contrato. Aquele advogado que ele está assim, ó, eu conheço como que é a vida no condomínio, eu conheço quais são os problemas que o síndico vive e agora eu preciso E, resguardar ele de forma antecipada. Então, precisa ter especialidade. Nós temos advogados no escritório que eles são especialistas em assembleia de condomínio. Eu não pego um advogado do escritório que ele é especialista em recursos e coloco ele na assembleia. ele vai Veja só, ser. todos nós estamos atuando dentro da própria área condominial. Sim. Lá nós trabalhamos em aproximadamente internamente 30 pessoas e mais alguns advogados externos. Mas eu não pego dentro, mesmo todo mundo atuando na voltada a condomínio, eu não consigo pegar um advogado que ele está lá especializado no contencioso, que é dando andamento, recursos em processo, e fazer assim, ó, vai lá para uma assembleia. São dentro do próprio nicho, dentro do próprio ramo, a gente tem habilidades diferentes. O advogado que muitas das vezes ele está lidando com os recursos no escritório, ele não está lidando com o atendimento É ao síndico. justamente. É diferente. Ele não está O lidando. approach é outro. O approach é outro. Então veja só, se dentro de um próprio escritório, onde a gente tem a especialização, existem advogados que fazem uma função e outra, imagina nós pegarmos um advogado previdenciarista que trabalha com previdência e falar, não, agora você vai resolver os problemas, agora eu vou te colocar para ir para uma Aí assembleia. coloca ele na boca do leão. A verdade Exatamente. é essa. Só de colocar um advogado que não tem especialidade em condomínio dentro de uma assembleia, ele já não tem noção nem do momento em que a assembleia pode, o tempo que a assembleia pode demorar. Porque tem assembleias que a gente manda o advogado, a gente encaminha o advogado, e a gente sabe, a assembleia tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. A gente não sabe se a assembleia vai terminar lá no condomínio ou se ela vai terminar na delegacia. É verdade. Então a gente tem que mandar o quê? Um advogado preparado. A gente tem que mandar um advogado que ele saiba falar com o condômino, porque não é todo advogado que ele está preparado para falar com o condômino. Em uma assembleia de condomínio, a gente tem perguntas das mais variadas possíveis e muitas das vezes perguntas das quais é feita pelo condômino, como se fosse num caminho de uma pegadinha para pegar o próprio síndico que está do lado. Então ele faz a É pergunta surreal. aguardando a sua resposta É, para dizer, tá vendo? tá vendo? Você fez errado, então. Então você tem que ter toda uma, Um vamos dizer assim, uma traquejo. dinâmica, um É, traquejo para poder lidar na assembleia. Não é toda pergunta que a gente responde aleatoriamente. é. Tem casos em que você começa a introduzir, e quando vem a pergunta para você, você devolve a pergunta, me explica melhor como que isso aconteceu. E aí Você você devolve a pergunta. começa a É isso aí. perceber quando ele começa a explicar quem está fazendo tal coisa. E perceba, nós, a advocacia,
naquele momento é uma advocacia que ela defende os interesses do condomínio pessoa jurídica. E veja como que isso é importante. Por mais que exista aquela ideia de que o advogado ele é um advogado do condomínio como um todo, que abrange o condomínio, olha a delicadeza disso. Eu estou falando aqui e muitas das vezes o condômino vai estar me assistindo. Mas vamos imaginar uma relação para você ver como que a gente tem que ter essa separação de nós sermos o advogado do condomínio. Imagina que nós temos um condomínio que ele tem uma ação judicial contra o condomínio. Naquele momento que ele move uma ação contra o condomínio, é exatamente o momento da separação. Quem que eu defendo? Eu defendo o interesse do condomínio. O condomínio vai ter uma ação judicial que vai precisar contestar. Quem é que vai contestar? O meu escritório. Então, a depender da pergunta que é feita na Assembleia, às vezes a pergunta que ela é feita ela é uma pergunta-chave de um processo que já está em andamento. Olha o cuidado que a gente tem Olha que o ter na cuidado que tem resposta. que ter. Então é muito delicado, vamos dizer assim, você precisa ter pessoas preparadas, empresas bem, que é o começo da sua pergunta, empresas especializadas no assunto exatamente para que possa te dar o respaldo que é necessário. Eu tenho o jurídico tem uma palavra que eu adoro. Depende. Eu acho que o depende salva tanta coisa. Ah, não, sem dúvida nenhuma, né? E veja só que Doutor é tão Thiago, muito dinâmico, né? bom. Depende. Mas você vê, é diferente de uma área das exatas, né? É, É onde você já poderia ir, vamos dizer assim, X mais tanto é é tanto. tanto, é. É que esse depende, às vezes, parece que, vamos dizer assim, é uma chave para você entender melhor o que está acontecendo. Que é a Porque pergunta-resposta, tem né? várias dinâmicas, É, tem várias coisas que, a depender do detalhe, pode modificar tudo. Então, justamente. esse depende é que porque nós estamos com uma cabeça e com uma mente tão aberta que quando me vem a pergunta, eu começo a pensar, mas será que é somente isso? Ou qual que é qual que é a versão do lado, vamos dizer assim, oposto? É, Porque a gente trabalha com a versão do nosso cliente. E baseado na versão do nosso cliente é uma maravilha. Eu respondo, vamos dizer assim, tudo na linha dele. Mas eu, enquanto advogado, eu já tenho que imaginar o que a versão, vamos dizer assim, oposta tem a dizer acerca disso. e de repente Porque muda algum fator ali, é né? como dizem, né? Às vezes existem três verdades, né? Existe a verdade do seu cliente, É a verdade existe a do verdade do outro e existe cliente. o que de fato aconteceu. Então, cada um tem uma verdade. Então, esse depende, muitas das vezes, ele vem aí com o intuito de, vamos dizer assim, de nós conhecermos melhor todos os fatores e também, do outro lado, para além do depende, a gente tem um judiciário que, vamos dizer assim, que realmente tem decisões para tudo quanto é coisa e lado que você possa imaginar. E veja só, hoje a gente tem uma questão de uma crise, vamos dizer assim, crise do poder judiciário. Hoje, no nosso dia a dia, e os próprios cidadãos, eles já estão percebendo isso, eles olham para o STF que virou, vamos dizer assim, a notícia de jornal diária. É E a gente incrível. começa a ver decisões que o cidadão ele olha e fala assim, mas calma aí, tem alguma coisa É, errada. Se já mexe, vamos dizer assim, no âmago do próprio cidadão, imagina do advogado que fala assim, meu, isso aqui não existe. é. Agora, não é diferente nos tribunais inferiores. Se lá, vamos dizer assim, em Brasília está do jeito que está, imagina nos Quando você abre, outros. Quando a gente vem para os tribunais os tribunais. regionais, quando a gente vem para os tribunais dos estados, e são várias as decisões as quais podem acontecer. Então, o depende, muitas das vezes, ele realmente depende mesmo, né? Depende mesmo. Mas você sabe que eu sempre pergunto para o meu convidado se está fazendo sentido. E hoje eu vou mudar. Está fazendo um sentido muito grande. Você está dando uma aula e esse programa, se Deus quiser, está indo para o Brasil inteiro. Você Certamente. imagina quantas pessoas vão escutar? Advogados, moradores, síndicos de várias regiões que falam: Poxa, olha aí, eu preciso ter esse contrato bem estruturado ou interpretado, Exatamente. que acho que é o fator, né, principal, Uhum. para poder aplicar ou não, entender com quem que eu vou seguir. Porque dentro de um condomínio você tem N situações ali de fornecedores e você precisa estar bem respaldado. E cada um tem o seu contrato. Não é Exatamente. genérico. E perceba, como eu disse no começo, né? As empresas em si, vou falar de empresas de elevadores, a Sim, título de exemplo, nós temos lá, vamos dizer assim, três fornecedor, multinacionais multinacionais.
que se você olhar para o departamento jurídico deles, são centenas de advogados, preparando contratos dos quais, vamos dizer assim, a letra vamos dizer assim, é quase que fonte 8. É. Aí você começa, são 30 páginas, e você não sabe onde está o problema. Você não sabe que lugar que colocaram como se fosse assim, o jabuti, entendeu? Justamente. E às vezes você está num costume tão grande que às vezes você fala o seguinte: não, eu mando esse contrato lá para a administradora, crendo Que ela vai que a ler. administradora vai ler. É. Algumas até imaginando aquela ideia, que seria uma ideia errônea, de que não, existe o advogado da administradora e etc., que na verdade não passa por ele. Muitas das vezes passa pelo gerente da administradora, que às vezes, e muitas das vezes, tem muito menos conhecimento do que você mesmo que está atuando ali no dia a dia. E aí ele pega aquele contrato que ele parece ser igual os demais. Só que ele só parece. O começo e o fim, Não, as o letras são as objetivo tá ali. mesmas. Aí vai. É. Exatamente. E às vezes o começo e o fim, as letras são as mesmas, mas E o meio. em que lugar que aquela cláusula que é importante para a empresa, que lugar que ele vai colocar aquilo? Eu tenho, vamos dizer assim, contratos de diversas empresas que eles são absolutamente mapeados no escritório. Eu já sei onde, eu sei o lugar do problema. Só que eu não posso confiar no lugar do problema. O advogado, quando ele pega para analisar o contrato, é aquele momento que ele faz assim, ó, me parece ser igual, mas eu tenho que ler inteiro. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade nisso aqui. É. Eu não sei onde tá, que lugar que está escrito ou que lugar que está o jabuti. Então, na dúvida, eu tenho que ler inteiro, eu tenho que analisar cláusula por cláusula e independente de onde esteja aquela cláusula que é prejudicial, eu tenho que apontar essa cláusula prejudicial para o síndico e falar, ó, tá aqui, ó, o problema. E outra coisa que você está falando que é importante, a leitura, ela demanda tempo. Sem dúvida. A interpretação demanda tempo. Então, quando acontecer a réplica, a tréplica, né? Aquele vai e volta, Uhum. muda aqui, né? Eu vou aceitar essa cláusula, ou se colocar dessa forma, doutor, como é que faz, tal. Uhum. Dá tempo para isso acontecer, porque eu já me deparei com implantações Uhum. emergenciais. E a empresa só implanta com o contrato assinado. Aí fica aquela pressão, né? Dos Não, dois lados. Aí isso você fala assim, não, mas então, no final, né, doutor, é assim, então vamos assinar, vai. não, isso tem todo dia lá. Às vezes a coisa chega como se fosse assim. Quando não chega, que já foi assinado, né? Ou quando não chega, que Já, já foi. já foi assinado e fala assim, analise. Eu falo assim, Agora não não vai faço adiantar mais nada. nada, não vai adiantar nada, mas eu vou analisar. E passou pelo nosso escritório, vai ter um documento de análise. Tá. E esse documento de análise seria uma segurança para todos nós. Ele é E uma tem esse segurança para o tempo. síndico, tem esse tempo. Precisa desse tempo. Esse tempo, como eu disse, lá todos os dias entra um contrato para análise. E veja só, a gente tem casos de emergência. Eu sei o momento em que a gente tem que fazer assim, ó, pega a fila, o Sim, nosso prazo são lá, exemplo, 3 dias ok. úteis, mas esse aqui é emergencial. Mas mesmo no caráter emergencial, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente. Só para você ter uma ideia, quando a gente faz uma análise de contrato lá no escritório, são mais ou menos de 12 a 15 pesquisas realizadas. Perceba, eu não entrei nem na análise do contrato jurídica, Só pesquisa da somente vida pregressa pesquisas. da empresa. Exatamente. É. Então eu busco lá, a título de exemplo, eu vou para os tribunais, eu Boa. busco o Tribunal de Justiça, exemplo de São Paulo, ou do estado em que o condomínio estiver, eu busco o Tribunal Regional Federal, eu busco o Tribunal do Do Trabalho. trabalhista. É. Ou seja, só aí nós temos 3 pesquisas. Quando eu falo de uma pesquisa de um Tribunal Regional do Trabalho, eu não falo de uma única pesquisa, porque lá existe uma pesquisa de processos Não. e algum tipo de player, algum tipo de nicho de mercado condominial, como por exemplo empresas prestadoras de serviços de facilities. Eu estranho quando não tem processo. Olha só como que é a É, dinâmica. verdade. Tem que ter Tem processo. que ter. Afinal, quantos funcionários a empresa tem? Ah, a empresa tem 1000. 1.200 funcionários. Aí eu olho lá e falo assim, não tem nenhum processo? Quanto tempo essa empresa tem de existência? Como pode? Eu já falo assim, ó, essa empresa deve ter outro CNPJ. Então veja só, o fato de ter o Muito bom que processo você está falando. não é o problema. É. O problema é quando eu começo a ver um número elevadíssimo de processos. Quando eu entro naquele processo, eu começo a ver assim, ó, tem a Os audiência, acordos começa a feitos, fazer assim, ó, não faz acordo, ou não faz acordo. aí começa.
tudo, vamos dizer assim, existe uma, vamos dizer assim, uma ideia daquilo que é razoável e não. É muito comum fazer acordo, mas eu pego 10 processos e eu faço todos assim, não tem acordo, não tem acordo, não tem acordo. E como eu dizia, na trabalhista eu não tenho só uma pesquisa que é a dos processos, eu tenho uma pesquisa de negativação, entre aspas, dos devedores trabalhistas. Essa é a que me preocupa. Essa que preocupa. Aí, para além disso, eu tenho que buscar certidão, os Falência. cartórios. O CNDs todas, né? Exatamente. Busco as CNDs. E nas CNDs eu estou falando de federal, É, estadual, municipal. municipal. Tem um documento que ele é absolutamente importante, que é a JUSCESP. Aqui em São Paulo, JUSCESP é a Junta Comercial. Isso. Através desse documento da Junta Comercial, eu tenho diversos outros desdobramentos. Muitas das vezes, Duque, a gente pega lá um contrato em que quem está assinando o contrato não é nem o sócio, é o gerente vendedor. Sim. Que lá no final da situação, quando a gente fala assim, ó, mas existe esse contrato, o dono da empresa, o representante legal da empresa, ele vai falar assim, mas calma aí, esse contrato não foi assinado pelo dono da empresa. E como que fica essa E situação? aí? Olha o problema que Olha a o gente pode problema que lidar. dá. Então, quando eu busco a junta comercial, eu sei quem são os sócios, eu sei quem pode assinar e quem tem poder para E assinar. aí tá lá a assinatura desse cidadão aí. Exatamente. É. E mais que isso, eu busco saber qual que é o capital social dessa empresa. Olha a importância do capital social. Muito importante. Eu falo assim, mas a empresa está vendendo empresa de pintura de fachada, Isso. revitalização de fachada. Contratos, média, 800 mil, 1 1 milhão. milhão. Aí você pega um capital social de R$ 1.000. Não tem cabimento. Ou um capital social de 100 mil Não reais. paga nem a lata da Não tinta. paga. E quando a gente fala da responsabilidade, olha a importância Surreal. da É responsabilidade. surreal. Aí você fala assim, uma empresa por LTDA, responsabilidade limitada. Isso tem um significado. Por que responsabilidade limitada? É limitada ao capital social integralizado. Então, se eu fui lá e integralizei um capital social de R$ 10.000, é como se quando a gente fala de empresa é uma capa. É eu separar a minha vida privada, minha vida física CPF. da empresa. É, A empresa eu aceito correr risco, mas a minha vida física não. Por isso que nós temos uma grande dificuldade de despersonalizar a empresa para chegar no capital social do sócio. Olha a importância do capital social, que muitas das vezes você faz um contrato de 1 milhão com um capital social de 50 mil, e aí você bate lá uma penhora na conta da empresa. Se não encontrar 50 mil, você busca do sócio. tá. Mas se você encontrar os 50 mil da empresa, você não consegue mais chegar no sócio. Morreu ali. Morreu ali. Olha Olha a a importância importância que é. disso. Então, quando a gente busca as documentações, antes de entrar na cláusula contratual, eu já tenho lá mais ou menos umas 12 pesquisas E diferentes. quando uma empresa te entrega um dossiê já montado disso tudo, você acha legal ou você ainda fala, opa, independente de me entregar, Uhum. eu vou lá pesquisar também? Eu vejo como uma diligência da empresa Tá. em fazer esse procedimento e eu gosto. Você gosta? Só que eu não confio. Então. E perceba, não é nem a questão de, vamos dizer assim, de maldade. Não, não, eu É a acho que questão de procedimento. procedimento. E por que que o procedimento ele é importante? Porque se eu confiar. Primeiro que muitas das vezes vem com data de 3 meses atrás, 2 meses Você tem as atrás, validades, etc. Tem né? umas validades. É, Mas eu não posso dar o luxo de confiar, porque no dia de amanhã a responsabilidade vai cair sobre o escritório. tá. Então eu faço questão, e é um procedimento do escritório, a gente vai refazer todas as pesquisas, e muitas delas são boas, por quê? Porque às vezes a gente entra num site, a gente tem uma indisponibilidade. E aí sim eu pego, opa, É, eu mesmo falo para o síndico, quando tem disponibilidade, pede para a empresa. tá. E aí, quando eu vejo da empresa, muitas vezes tem aquela certificação, a gente vai lá ver se é aquilo Uhum, mesmo. uhum. Então, eu gosto quando vem, mas não quer dizer que eu vou, vamos dizer assim, que eu não vou fazer a nossa parte lá. Você continua com o seu Exatamente. processo. Mas olha, vamos dizer assim, a importância das documentações. Eu costumo dizer que antes de entrar na análise contratual, a depender da análise que é feita das pesquisas, eu já não analiso mais o contrato, eu já devolvo. Porque tem empresas que a sua documentação já não faz com que dê sentido a contratação. Justamente. Então vamos lá, imagina, eu pego uma empresa de facilities, aí eu começo a ver lá, puxo o site de protesto, igual aconteceu esses dias atrás. Aí nós encontramos lá, salvo engano, tinha acho que 90 protestos. Aí eu comecei a encontrar os protestos, estava lá, empresa de limpeza.
A empresa que ela comprava o produto de limpeza, Já ela estava tá. devendo. Então, Eu já nem analiso o contrato, eu já acabou, devolvi falando devolve. assim, ó, esse aqui não dá. Não vai pra frente. Esse aqui não é passível de continuar. Que bacana. Então, vamos dizer assim, isso vai gerando o quê? Segurança ao síndico. Que, no final das contas, todos nós que prestamos serviços da condomínio, no final das contas, a gente busca o quê? A gente busca um condomínio que ele consiga rodar sem problemas. E essa parte da advocacia, o trabalho é exatamente esse: é virar para o síndico e fazer assim, ó, no dia de amanhã, quando esse problema aparecer, se acontecer, você já tem que saber quais são os problemas que a empresa tem. Muitas das vezes você vai ter que levar esse assunto para a assembleia e falar assim: vocês querem mesmo? A Tá acontecendo responsabilidade isso não aqui. pode ficar com você. É. Então, muitas das vezes, o meu respaldo é o síndico, é virar no dia de amanhã diante de um problema que pode acontecer. E veja, com todas as análises realizadas, com todas as questões dos contratos realizados, a gente está sujeito ainda àquela empresa que, do dia para a noite, a pessoa vai pôr o pé na estrada e ir embora. Tem A gente isso está também. sujeito àquela empresa que vai pegar uma entrada de 150 mil E num não contrato vai e vai executar. fazer assim, ó, era o que eu estava precisando para ir embora. É. A gente está sujeito àquela empresa de administradora de condomínio que ela tá como se fosse assim, igual a gente já viu algumas, que ela tá tudo rodando como se fosse normal e de repente ela faz assim, ó, pega a receita de todo mundo E, e vai embora. Mas o mais importante nesse momento é você fazer assim, ó, tá aqui a análise e não existem indícios de que isso aqui poderia acontecer. Isso aqui é o acaso, porque eu analisei todos os processos, não tinha processo relacionado a isso. Agora, vamos imaginar que de repente você pega lá uma empresa, contrata uma empresa e de repente você vê lá processos dessa empresa, desviou dinheiro aqui, desviou dinheiro ali. Como que o síndico se defende de algo relacionado não, a isso? é melhor não vai pra Não, frente com isso. e se Acabou. fizer, lá na frente o condômino vira, ele fala assim, mas calma aí, essa empresa aqui tem um X número de protestos. Como que você contratou essa empresa? Então, Não houve a pesquisa mínima, não porque houve a diligência no mínima. momento tá tudo bem, né? Depois que Exatamente. acontece, ele vai lá e põe o dedo na ferida e cobra. Outra coisa que eu sempre respaldo e falo para os síndicos: não paga nada à vista. Empresa de prestação de serviço, aí eu falo de muitas vezes construção, Uhum. reparos, Uhum. reformas. Ah, mas à vista ficou mais barato. Não faz à vista. Não. Tenha sempre assim, ó, Uma eu estou garantia sempre pagando menos do que aquilo que do está que tá feito, feito. para que no dia de amanhã, diante de algum problema que possa acontecer, você faz assim, ó, mais ou menos está controlado versus O prejuízo valor não que eu foi, né? fiz, aliás, obra realizada versus valor pago. É E isso. perceba, o condomínio sempre sai atrás, porque toda empresa pede uma entrada. Então é pedir uma entrada, a empresa já está diante de um certo benefício. Então é com o tempo e compensando isso para Vai chegar no gradativo. final e fazer assim, ó, a obra acabou e eu ainda tenho X número de dezenas de milhares lá de reais para efetuar o pagamento. E só paga depois do aceite de obra. Exatamente. Aceitou? Aí fala, Exatamente. vai fazer uma vistoria final, né? Exatamente. Doutor Tiago, gostou? Oh, maravilha, gostei Gostou? muito. Gostou Papo bastante? vai que vai, né? Vai que vai, né? Muito bom. Passa rápido, mas, meu, foi muito intenso. Você trouxe uma aula. Primeiro que a tua palestra, podcast e o que você fala é muito bom, tem muita consistência. É legal. Eu te agradeço com todo o coração de ter participado daqui. Imagina, eu que agradeço, fiquei imensamente feliz. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo possam gostar. E, eventualmente, vamos dizer assim, no futuro, quando esse vídeo rolar por aí, que ele vai muito adiante, alguém que vê, que possa lembrar aí dos ensinamentos, que possa colher esse material. E, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Muito Eu assisti obrigado. diversos vídeos, diversas entrevistas as quais você fez, e eu sempre percebi, assim, em você uma forma, vamos dizer assim, muito Leve, né? leve de fazer a coisa. Eu também tô com essa questão de podcast, eu ainda tô, vamos dizer assim, engessadinho dentro de. E você já faz com uma habilidade, vamos dizer assim, com uma facilidade que eu tô ainda. Tenho muito a aprender, viu? Eu falo que é sala de estar, né? Aham. Aí, igual, no começo, deu aquela engasgada porque eu fiquei emocionado. Aí o outro, vou dar um... Mas vai. Eu acho que é isso. É trazer o convidado com o coração aberto, ser genuíno e fazer esse povo aprender, né? E eu quero que pergunta, eu quero que... Como é que te segue? Ó, vamos lá. Através das redes sociais, Isso. Thiago com H, Thiago Natálio de Souza. Qualquer rede social está sempre voltado a isso. O escritório, Natálio de Souza Advogados. E o podcast, se me permite, Claro. entrando no condomínio, no canal do YouTube nós temos a questão do podcast, também temos na questão do Instagram a página voltada a isso.
E caso você queira também acompanhar nosso trabalho, para nós vai ser um prazer. Com certeza. Segue o doutor, pergunta, né? Sim, sem dúvida. E a gente está direto em evento, né? Nos Bastante. encontramos sempre. Então é sempre uma grata alegria estar com você. Imagina, eu que agradeço. Deus abençoe grandemente. Deus Muito abençoe você bonito o também. espaço, assim, fora do Lindo, né? sério. É Eu vi que sensacional. várias pessoas que vieram aqui falam, meu, mas que lugar é É, esse, hein? que E legal. realmente é um E lugar você me muito. falou, né? Eu tô do lado. Exatamente. Não, daqui, ó, É, eu tô vendo o meu você tá escritório vendo meu daqui. escritório. O povo tá Então lá. eu tô muito próximo. Falei, ó, vou só dar uma chegadinha ali, é bem rapidinho. É bem rapidinho. Obrigado, doutor. Imagina, eu Tamo que junto. agradeço. Tamo Tá junto. bem, senhor. Galera aí, ó. Mais um de cara pro Duque, com esse conteúdo, com essa informação. Jurídico é fundamental no mundo condominial. Nos vemos na próxima. Me despeço do meu jeito.